Olá, prazer em estar aqui, né, por meio de vídeo, devido às restrições aí da pandemia e de localização, mas estou contente de estar aqui por vídeo, para falar um pouquinho da minha pesquisa, né, que acontece aqui na Unesp, que é uma universidade pública brasileira, mais especificamente localizada numa cidade chamada Assis, no estado de São Paulo, né, no interior. E eu faço uma pós-graduação em psicologia, meu nome é Juliana, e hoje eu vou contar um pouco como que está sendo esse caminho de investigação, né? Apresentar alguns resultados parciais desse estudo que eu estou fazendo sobre o que é participação social e política de crianças e adolescentes na assistência social. Então, qual que é o objetivo da pesquisa? Eu selecionei alguns documentos que foram formulados, né, publicados, como forma de orientar educadores e funcionários da assistência social, especialmente em serviços que trabalham com crianças e adolescentes. Então, essa pesquisa ela consiste na investigação e análise dos significados de noções como participação social e cidadania nesses documentos. Mas hoje eu vou apresentar muito mais algumas reflexões que eu desenvolvi na pesquisa, né, até o momento, porque de fato nesse momento, né, do capítulo de livro, que é o que eu estou apresentando aqui também, eu tinha pesquisado até a parte das políticas públicas. Então, eu pesquisei, eu fiz uma análise da Lei Orgânica da Assistência Social e do PNAS, que é a Política Nacional da Assistência Social. Eu não tinha chegado nos documentos ainda, então são esses resultados que eu apresento aqui hoje, muito brevemente, né? Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou fazer um breve panorama histórico aí da construção das políticas públicas para crianças e adolescentes, qual que é a nossa perspectiva, que é a perspectiva marxista sobre cidadania e participação, e com base nela, como que eu estou conduzindo essa revisão crítica aí dos documentos e que resultados preliminares que foram possíveis de serem encontrados, né? Até agora. Então, quais são os nossos pressupostos de investigação? Eu me baseio nos pressupostos do materialismo histórico dialético, que entende que os fenômenos eles contêm uma essência e cabe é tarefa da pesquisa, né, de superar a aparência, o imediato, o empírico, em direção à apreensão dessas múltiplas determinações que formam o fenômeno. Então, é uma abordagem materialista, né, da realidade. A gente entende que o sujeito, ele é tanto produto como um produtor de sua realidade. Então, ao mesmo tempo que ele é resultado da sua realidade, né, das determinações daquele momento histórico, social, e econômico e cultural, ele também é capaz de se objetivar, de produzir a realidade que ele está inserido. E pela análise marxista, a gente recupera o movimento do fenômeno, né? O fenômeno ele aparece para a gente como estático. E o que isso tem a ver com a pesquisa? Quando a gente pega um documento, a gente tenta investigar, no meu caso, né, sobre o que é cidadania, o que é participação social, é a ponta do iceberg que a gente está tendo um contato, né? O mais empírico, o mais imediato, ele aparece de uma forma cristalizada, como se sempre tivesse sido aquela concepção. Então, cabe à ciência, né? Ao fazer científico recuperar as origens, recuperar a historicidade e reconstruir esse fenômeno que aparece aí muito fragmentado, né, no discurso, que é o caso do meu objeto de estudo. Então, indo para um breve panorama aí da construção das políticas públicas para crianças e adolescentes no Brasil. Basicamente, quando a gente está estudando isso, a gente está vendo a transição do Código de Menores, que tem duas versões, né? Uma de 1927
e uma mais repressiva e pós-contexto, né, durante o contexto ditatorial de 79, para o ECA, para o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, que é um outro contexto, porque aí é um contexto de reabertura democrática, a inauguração de um novo modelo de atenção para crianças e adolescentes que antes não existia. Quando a gente está falando do Código de Menores, a gente diz que ele implementou uma lógica menorista. A partir dessa lógica menorista, os estabelecimentos, né, assistenciais, educacionais, de saúde, etc., eles faziam a diferenciação entre menor e criança. Quem que seria o menor? Seria a criança e adolescente delinquente, a criança e adolescente que praticassem mendigagem, que tivessem sujeitos a vícios, que estivessem inseridos numa família desestruturada. Então, a gente diz que isso criou um termo pejorativo para o que se chama menor, né? Então, quando se fala menor no Brasil, se refere a esse sujeito, a essa representação, né? Que é o sujeito delinquente, é o sujeito criminoso, e existe um marco aí que é de raça e de classe. Então, quem que era criança e quem que era menor nesse contexto, né? A criança era a criança branquinha, da classe média alta, classe alta. E o menor era aquela criança estigmatizada, já marginalizada, e cuja marginalização ganhou o suporte legislativo, através do Código de Menores, né? A UECA, ele tem uma outra abordagem, ele já propõe que a criança e adolescente são sujeitos de direitos, e ele revoga todo o Código de Menores. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas uma coisa importante da gente dizer é que, mesmo após a implementação do ECA, que foi uma conquista histórica importantíssima, ainda hoje se encontra no discurso da assistência social e na sua prática, né, na prática profissional dos atores ali envolvidos nos estabelecimentos, a aplicação da lógica menorista. Então, embora hoje nós tenhamos algo teoricamente mais avançado, né, da década de 90, que se situa ali nos marcos de discussão internacional sobre participação social e política de criança e adolescente, sobre como agora a criança e adolescente não é mais só um objeto de proteção social, eles agora são sujeitos de direito, eles são cidadãos, né? Ainda assim, hoje, a assistência social, por sua história conservadora, seu modelo, né, que tem ali as suas origens bastante na caridade, na filantropia, ainda se organiza por meio dessa lógica menorista. Então, uma hipótese que nós temos aí no nosso estudo, né, é que nós vamos encontrar essa lógica menorista nos documentos, talvez de uma outra forma, uma forma renovada, mas ainda presente. Aí aqui algumas outras coisas importantes, né? De onde que vem essa história aí do sujeito de direitos? Então, nós temos um marco importantíssimo, que é o fim da ditadura e o processo de reabertura democrática, e é nesse contexto que se reescreve uma nova Constituição Federativa de 88, e nessa nova Constituição se desenvolve a noção de sujeito de direitos, né? Cidadania, de participação popular, de controle social e muitos pilares importantes que nós temos até hoje no SUS, no SUAS e na educação. Também, né, em 93, a gente tem a criação da assistência social como direito, né, não mais como privilégio, e se cria a Lei Orgânica da Assistência Social, que articula com o ECA. Então, o que significa isso? Que os estabelecimentos da assistência social como política pública, ela está em articulação com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, ela tem que aplicar as coisas que estão no Estatuto, certo? Por isso que a gente está fazendo essa relação entre o discurso da assistência social e o ECA. Como o ECA prevê a participação infanto-juvenil, o que nós estamos nos perguntando? Se esse prevê, como que esse aplica? Se o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que a criança e adolescente tem direito à participação e à cidadania, como que o estabelecimento, né, um recorte, estabelecimento da assistência social,
está aplicando isso? Como que eles estão pensando? Como que eles estão, né, como que o discurso está articulado aí na realidade? E aí a gente está falando aí do nosso marco, né, que é o paradigma da proteção integral. Então, muito agora que eu estou um pouco mais avançada na pesquisa, né, desde o momento que eu enviei esse capítulo para o Congresso, muito do discurso da assistência social está articulado com o paradigma da proteção integral e o que ele significa, não só o que ele de fato é na política, né, mas como que esses atores envolvidos na implementação da política pública nos estabelecimentos significam e ressignificam esse paradigma. Bom, pela perspectiva marxista, a gente tem que recuperar, né? Tirar um pouco essa noção de que a linguagem ela é independente das relações sociais de produção. A linguagem ela tem uma autonomia, mas ela não é independente. Então, para isso, para poder entender o que significa isso de cidadania, o que significa isso de participação social e política, a gente tem que voltar e reconstruir esses termos, né? E quando a gente pesquisa sobre cidadania e participação social e política, nós temos em vista o Estado, né? É diante do reconhecimento do Estado que nós ganhamos o Estatuto de Cidadão. Não foi assim que o criança adolescente não era cidadão. Conseguimos, pelo caminho legislativo, via institucional, que esses sujeitos fossem reconhecidos como cidadãos e recebessem aí o direito de participação social e política como forma de efetivar a cidadania também. Quando a gente pesquisa isso, a gente tem como perspectiva a formação do Estado, a gente entende que cidadania e participação social e política têm suas limitações na sociedade de classe. O que isso quer dizer? Que quando nós falamos de cidadania e principalmente de democracia, nós estamos situando ali ainda dentro dos limites da propriedade privada. Se a gente pega, por exemplo, a Grécia, né? E muito se fala sobre a origem da democracia na Grécia, da participação social e política na Grécia. Porém, é importante lembrar que a democracia grega era sustentada por um sistema escravagista, que dependia da reprodução da escravidão para se manter, né? Então, essa era a democracia grega, certo? Então, a democracia sempre esteve condicionada ao sistema de classes, e agora não é diferente. Esse é o limite, né? O limite máximo que nós podemos ter quando a gente discute cidadania e participação social política é o limite da democracia na sociedade de classes. Então, a gente fala de conquista de direitos sociais, conquista de direitos políticos, esses direitos se situam nesse marco. Para que a gente tenha algo mais avançado, nós temos que começar a pensar no quê? Na destruição desse sistema capitalista e na instauração, na reconstrução de uma nova sociabilidade que não é mais baseada nesse sistema de classes, mas sim num sistema em que vai vigorar novos valores, né? Uma nova ética nas relações econômicas, solidariedade, liberdade, igualdade, mas agora realmente voltado para o coletivo, e não mais essa liberdade e igualdade que se situa ali no indivíduo burguês, né? A liberdade de fazer o que eu quero desde que não machuque o outro. Não é essa liberdade que a gente está falando, a gente está falando de uma libertação que só tem sentido na coletividade, né? E está falando de uma participação que só tem sentido na coletividade e que não é baseada, por exemplo, na noção de empreendedorismo, que é extremamente individual. Outra coisa importante é que quando a gente fala de política em Marx, a gente tem que destacar o que se chama valor ontonegativo. Ou seja, para Marx, o que é o mais essencial? Não é a política, né? O ser humano, ele não é sujeito humano, ele não é humanizado por causa da política, mas por causa do trabalho. O trabalho é o que funda ontologicamente o social no sujeito humano, né? Então, quando a gente está falando de política, para onde a gente tem que voltar? Para as relações sociais materiais de produção. É ela que vai determinar toda a estrutura, a ideologia, a subjetividade, são essas relações que nós temos que olhar
mais minuciosamente, né? E aí uma frase aí de um trecho do Lukács, que ele diz que as lutas democráticas desenvolvem-se sempre e tão somente no interior de uma minoria privilegiada. As grandes massas propriamente produtivas são, por princípio, excluídas de tais lutas, bem como de qualquer participação ativa na vida social. E o que isso significa para a nossa investigação? Que a classe proletária, assim como os escravos, né, e as mulheres, e uma massa muito grande de pessoas estava excluída na Grécia, no nosso marco, a classe proletária está excluída da democracia. Embora hoje a gente consiga falar de algumas coisas que avançaram, como essa questão do desenvolvimento, né, dos movimentos sociais no século XX, a gente pode falar, situar isso no contexto das revoluções latino-americanas que acontecem nesse mesmo século, e da superação das ditaduras latino-americanas, etc. Ainda assim, isso é via institucional. O Estado, ele é um instrumento de dominação de classe. Então, ele é capaz de se readaptar para poder continuar explorando essa classe, né? Então, assim, vamos fazer algumas concessões, é a lógica da concessão. Vamos fazer a concessão de alguns direitos, mas sem deixar que as pessoas, que uma grande massa de pessoas, né, que é a da classe proletária, seja explorada, né? Isso segue. Então, assim, que cidadão que a gente está falando no capitalismo? O cidadão da troca de mercadorias. E aqui são exemplos de dois filmes que trabalham isso, né? Um é um documentário à direita, que é Estou Me Guardando para o Carnaval Chegar, um documentário brasileiro, e o outro é um filme que se chama Você Não Estava Aqui. Os dois falam sobre esse processo de uberização do trabalho, né? Mas o que importa realmente é que esse cidadão, ele está fundado sobre um conjunto de valores que é muito diferente do cidadão grego. Então, é preciso entender não só cidadania e participação social e política, mas quem é esse cidadão que se fala, certo? Ainda tem um marco muito importante que Marx faz, que é a diferenciação entre emancipação política e emancipação humana. Então, a emancipação política é aquela via institucional, né? Então, a gente consegue algumas autonomias, alguns avanços, mas ainda deixa de pé os pilares do edifício, como Marx diz, né? Agora, a emancipação humana, ela é a classe trabalhadora tomando os meios de produção e impondo, colocando, né, os interesses como de toda a sociedade, né? Então, a superação do próprio sistema de classes. E isso é fundamentado em outros princípios, né? Então, agora a gente está falando, sim, de liberdade, a gente está falando de trabalho associado e não mais trabalho alienado. Estamos falando de trabalho consciente, de universalidade, então, de um conjunto, né, se baseia em um conjunto muito importante aí do que se chama de essência, o que seria a essência humana, né? E a nossa contradição do estudo se situa nesses dois momentos, emancipação política e emancipação humana. Por quê? Embora tudo isso que eu tenha falado diga, então, como que nós vamos criticar a assistência social, né? Ela coloca uma crítica bastante incisiva na assistência social, porque vai lá na raiz da questão. Bom, então, isso de cidadania e participação social política não tem nenhum efeito, né? Porque, de fato, o que é mais essencial aí é o sistema de classes. No entanto, nós temos que entender um pouquinho estratégia política também nesse fazer científico aí, né? Ao mesmo tempo em que a crítica ela precisa ser dura e incisiva, ela precisa ir à raiz, também há de se entender que, para hoje, o que nós temos é esse sistema, né? Então, quando a gente pesquisa algo, temos que incluir ali na análise os limites e as possibilidades. Os limites são esses: sistema de classes, cidadania e participação social e política,
do jeito que a gente fala, só faz sentido nesse sistema que precisa ser superado, em direção a uma outra coisa. Agora, simultaneamente, o que nós temos hoje é esse sistema, então nós temos possibilidades dentro dele também, né? E temos que lutar por elas. E aí, agora apresentando a revisão crítica e preliminar dos documentos socioassistenciais. O que foi revisado aqui? Basicamente, como eu falei, né? O PENAS e o LOAS. Uma coisa que a gente encontra logo de cara nos documentos é a repetição de que o público atendido pela assistência social, eles são sujeitos à situação social e pessoal de risco, sujeitos vulneráveis. Quando a gente vai entender um pouco mais sobre isso, a gente percebe que esse discurso pode ser uma ferramenta muito perigosa, porque risco vem da economia, né? Isso é muito anterior à assistência social, uma noção mais focada na previsão de algo que pode dar errado. Então, assim, eu estou calculando quais são os riscos dessa circunstância que dá errada, então eu posso prever e controlar. Então, risco tem a ver com previsão e controle. Vulnerabilidade é um pouco mais recente e é um pouco mais social. Então, já se situa num marco mais social, menos, né, menos frio e calculista, digamos, assim como era o campo da economia. No entanto, nas políticas da assistência social, quando isso se articula risco, articula vulnerabilidade, território, família, nós temos um discurso que reproduz a marginalização. Porque então, são determinados territórios, determinadas famílias que estão sujeitas ao risco de quê? Né? Isso nunca é falado, mas é o risco do tráfico de drogas, é o risco do que eles chamam de vícios aí no Código de Menores, né? Da mendigagem, da criminalidade, e eles estão vulneráveis justamente porque a qualquer momento eles tendem a cair nessa situação aí de risco, né? Então, esse é um primeiro ponto importante, porque isso contrasta com a própria noção de sujeito de direito, né? Como que um sujeito que é cidadão, que é capaz de exercer sua autonomia, é capaz de participar de processos emancipatórios, ele, ao mesmo tempo, é tão vulnerável e precisa de tanta vigilância, de intervenção, de controle e de previsão, né? Outra coisa muito importante é que nessas políticas a gente percebe que a unidade de intervenção é o indivíduo, mas não entendam isso como o indivíduo, eu, você, fulano, ciclano, né? Não necessariamente, pode ser um núcleo micro, como a família, por exemplo, né? Então, indivíduo, relações entre pessoas, quando muito, relações entre grupos. E se muito ainda, quando é falado em classe, a classe aparece como diferença econômica e não como categoria. Então, essa é a unidade de intervenção, né? O indivíduo, as relações entre indivíduos e as relações na família, né? Então, não é a classe. Uma política que se pretende emancipatória, isso de partida já é muito problemático, né? Mas é claro que é uma contradição que a própria assistência vive, né? Porque ela foi criada pelo Estado, o Estado é instrumento de dominação de classe. Então, eles precisam utilizar, eles sequestram a fala da emancipação, né? Para poder continuar reproduzindo as relações de dominação. Outro ponto importante é que essas políticas, elas se estruturam pelo cotidiano e pela convivência. Então, é muito forte no discurso da política o cotidiano e a convivência, as relações cotidianas, as circunstâncias, a convivência. E por que é interessante discutir isso, né? Embora o cotidiano ele realmente seja muito importante, vamos pensar aí em Paulo Freire. Paulo Freire partia do cotidiano das pessoas para poder fazer atividades muito mais complexas, né? E então o cotidiano ele é um elemento muito central mesmo quando a gente está falando de intervenção psicossocial. Porém, se o cotidiano se esgota nele mesmo e não há um programa, não há intenção
né, uma intenção planejada de se desenvolver algo mais complexo, então ele está acabando no mediatismo, né? Então, intervir no cotidiano pelo cotidiano é manter as pessoas nas condições vulneráveis, tão ditas pela assistência social, em que elas estão inseridas, né? Assim como apenas a convivência não é capaz de garantir nenhuma cidadania, né? Agora, eu não apresento esses dados aqui, mas um dos dados que eu encontro no documento atual, por exemplo, que eles falam a convivência, a estrutura principal da assistência social, participação é cuidar do jardim, cuidar da praça, e realmente, né, se a gente se estrutura pelo cotidiano e pela convivência e não tem nada além disso, participação política é cuidar do jardim da praça. Participação política é não jogar lixo na rua. Mas o que mais, né? Isso esgota, isso limita muito uma organização política que é prevista pelo próprio Estado, inclusive, né? Então, aqui eu coloquei uma frase que eu acho que sintetiza bastante o que a gente discutiu hoje, que está no PNAS, na página 15, que é a seguinte: a situação atual para a construção da política pública da assistência social precisa levar em conta três vertentes de proteção social: as pessoas, as suas circunstâncias, e dentre elas, seu núcleo de apoio primeiro, a família. A proteção social exige a capacidade de maior aproximação possível do cotidiano da vida das pessoas, pois é nele, nesse cotidiano, que riscos, vulnerabilidades se constituem. Então, aqui eu destaquei o que a gente conversou, né? O foco nas pessoas, nas circunstâncias, quando muito na família, a intervenção no cotidiano, e veja como ele articula pessoas, cotidiano, risco e vulnerabilidade. E como que, de fato, isso poderia, sim, continuar reproduzindo a marginalização dessas pessoas atendidas. Algumas considerações gerais, né? Então, a gente entende que a cidadania está ligada ao sistema de classes e ela precisa ser superada em direção a algo que talvez a gente não tenha nome ainda, mas que não vai ser cidadania. Ela é ferramenta política para transformação de maneira limitada. Nós entendemos que a assistência social ela precisa se orientar para uma lógica freiriana que é contra a educação bancária. Então, isso implica em repensar a política para, de fato, incorporar pelo menos alguns aspectos que sejam contra o conformismo, contra a submissão, que permita um avanço, mesmo que limitado dentro desse sistema, a favor do pensamento crítico, né? E é importante evidenciar que mais de 30 anos após o ECA, nossas crianças e adolescentes, elas ainda se encontram tuteladas. Elas são subcidadãs, especialmente no Brasil, quando a gente fala aí do marco de raça, classe e gênero. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem, não sei como vai ser o sistema de mensagem, né? Mas fica aí aberta para vocês pedirem meu e-mail e a gente trocar informações. Até logo!